Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. De volta na nossa sala, no nosso canal, na sala do banquete. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela minha vida e pela vida de vocês. A vida daqueles que me seguem nas redes sociais, no nosso canal. Aqueles que deixam o seu like, que comentam, que Deus continue abençoando. E o seu alvo seja alcançado para a glória de Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito assim controverso. É algo que todo mundo tem. Não existe uma pessoa que tenha no mundo. Você já conheceu alguém que não tenha medo? Você tem medo? Você acha que é certo ter medo? O que é que a Bíblia diz sobre o medo? São essas coisas que nós vamos aprender um pouco neste instante, falando sobre as facetas do medo. Nós sabemos que existe um fantasma chamado medo. E ele vive procurando uma brecha para colocar sua ação em prática. Então vamos conhecer esse fantasma e vamos aprender como lidar com ele. Primeiro, o que é que a Bíblia diz sobre o medo? Eu estou aqui com a Bíblia Além do Sofrimento. São coisas que os homens criam, isso é muito bom, né? A Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem e agora a Bíblia do Sofrimento, lançada pela nossa CPAD e a Nova Almeida atualizada, onde tem os comentários que têm acalentado algumas pessoas momentaneamente. Mas o que está escrito nela é de preciosidade. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta de João, o capítulo 4 e o versículo 18. Ele diz assim, nesta versão: no amor não existe o medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Em outra versão, ele diz mais ou menos assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí a gente lê e fica assim: será? O que eu posso entender? Então, eu não posso ter medo de nada? Mas o medo só traz malefícios? Ou ele pode trazer alguns benefícios também? Uma certa vez, o ilustre Charles Sinnott, escritor, ele disse uma frase inusitada. Ele diz que o medo pega um gigante e o transforma numa imensa população. Que frase que repercutiu, né? Então vamos ver as facetas do medo. Vamos começar pelo lado positivo. Veja bem, o medo ele é saudável quando ele nos inspira a cuidar de nosso corpo, preocupados com as consequências dos toques da alimentação errada e da falta de exercício e etc. Então, quando nós temos este medo, ele é benéfico. O medo nos traz bem quando nos ajuda a evitar de cair nas redes sufocantes do vício, que estão bem armadas para lançar, emboscada para laçar o desavisado. O medo é prudência quando nos faz fugir do inimigo mais poderoso do que nós. Eu vou ficar aqui não. O medo nos leva para longe do abismo. Então esse tipo de medo não é pecado. Esse tipo de medo ele é benéfico. Mas vamos conhecer agora o lado maléfico do medo. Quando o medo nos leva para longe de coisas novas e boas e nos faz fazer as mesmas coisas todos os dias, até aquelas que não devemos fazer.
O medo nos encapsula, ou seja, encapsula, né? Bota aquele capuz no esconderijo por causa de um inimigo que não existe mais. E quantas pessoas ficam enclausuradas, encapsuladas com medo? O medo os impede de dar o primeiro passo para a liberdade, quebrando as algemas dos vícios e pecados. O medo nos proíbe de tomar decisões e agir de modo a ter uma vida saudável. Então este tipo de medo é maléfico. Então precisamos o quê? O que é o medo então? O medo é um território fértil para o crescimento do passado e para o minguamento do nosso futuro, onde ele prolifera constantemente. O medo é empecilho para aceitarmos o convite para uma vida cheia de alegria, alegria completa, que não depende de como as coisas vão ou daquilo que absorvemos no nosso corpo. Diante dessas facetas, meu querido irmão, meu querido amigo, podemos estar seguros de que o medo, ele nada mais é do que um fantasma quando não é administrado. Então precisamos estar seguros de que o amor de Deus nos chama para fora da caverna do medo. Essas são as facetas do medo. Pratique-as e viva bem. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de dizer que gostou, de comentar. E Deus vai te abençoar maravilhosamente. Até a próxima.